Bem-vindo ao refúgio das coisas perdidas. Aquela fita já não se lembrava da voz que trazia guardada dentro de si. Girou por muito tempo, descansou por muito tempo, e por muito tempo se gastou na ponta dos dedos de alguém. Havia um nome na etiqueta, mas agora só restam as últimas letras. São. Que nome viria antes? De quem ela seria? E que voz terá se perdido lá dentro? Olá. Bem-vindo ao refúgio das coisas perdidas. O que emergiu em silêncio aqui, esta noite, foi esta velha fita cassete. Uma memória esquecida e perdida lá fora, que tomou uma pequena forma e ancorou mansamente nesta prateleira. Estar tão gasta assim, de tanto ser tocada, quer dizer que alguém quis ouvi-la de novo, muitas e muitas vezes. Vamos ouvir devagar? Vou apertar o botão de play com cuidado. No começo, há só o som da máquina, como um vento. A fita antiga gira devagar, como quem recupera o fôlego. Mas para além daquele ruído, uma paisagem cheia de calor começa a ganhar vida. Numa panela, alguma coisa ferve suavemente. Sobre a tábua, a faca toca leve, num ritmo constante. Ao longe, a música baixinha de um rádio soa ao longe. De algum canto, uma chaleira solta um fio de vapor. E lá fora, os pássaros da tarde afinam o seu canto. É o entardecer de uma cozinha simples e aconchegante, onde o dia se apaga devagar. Até o ar parece morno, como a luz amarela de um candeeiro. E então, uma mulher começa a cantarolar, bem baixinho, sem nenhuma letra. Uma melodia que escapa no fim do seu fôlego, sem que ela perceba, enquanto prepara o jantar. Não para que alguém ouça, apenas um ritmo que o corpo recorda. E a fita acolhia aquela voz passageira com muito cuidado, como se, ao perdê-la, nunca mais pudesse voltar àquela noite. A gravação daquela noite, na verdade, ninguém planejou. O filho mais velho da casa queria mostrar o aparelho que tinha acabado de ganhar. Deixou o aparelho ligado num canto da mesa e, esquecido dele, saiu para o quintal. E assim, o gravador seguiu sozinho, guardando o tempo da cozinha. Ficou tudo registrado ali. A voz da mulher que cantarolava enquanto mexia a sopa, e até a respiração miúda da netinha, que, ao seu lado, preenchia o papel com seus desenhos. A netinha se chamava Marta. E a mulher que cantarolava era a avó de Marta. Aquelas últimas letras, apagadas na etiqueta, são. Se preenchermos o que vem antes, enfim o nome da avó é pronunciado. Conceição. Aquela canção era também a que levava Marta ao sono profundo. Toda noite, quando a avó estendia a mão e alisava com carinho a beira do cobertor, Marta fechava os olhos devagar
ao som daquele cantarolar. Nunca lhe passou pela cabeça perguntar qual era a letra. Era apenas como o ar que corria na cozinha a cada anoitecer. Uma promessa que estava sempre ali. Por isso, a cozinha guardada na fita não era um cômodo qualquer. Era o berço mais aconchegante e mais pequenino do mundo, ao qual Marta, por muito tempo, quis voltar toda vez antes de dormir. Os anos se passaram. Num certo ano, aquela cozinha tão quente se calou. O som da panela a ferver, o da faca sobre a tábua, o do rádio que se espalhava baixinho e até aquele cantarolar suave. A luz amarela do sol se deitava longa sobre a mesa vazia e passava devagar. Pela fresta da janela, a poeira baixava em silêncio, camada após camada. O relógio de parede, de um certo dia em diante, foi ficando mais lento, fluindo devagar, arrastado, até que, enfim, parou de vez. Por um tempo, ninguém percebeu a cozinha de onde aqueles sons tinham sumido, pois até a falta de um pedaço tão precioso aconteceu de um modo tão suave, tão lento. Aquela canção cantarolada, já não havia quem a cantasse na cozinha. A canção que perdeu a voz que a entoava, perdeu também o seu rumo e se dispersou, mansa, pelo ar. A fita foi parar no fundo de uma velha caixa de papel. O nome na etiqueta desbotava um pouco mais a cada ano, e aos poucos já não havia quem lembrasse que cozinha estava guardada lá dentro. Ainda assim, em algum ponto dentro daquela fina fita, uma tênue ressonância da máquina seguia viva, como a dizer que ainda não se apagara por completo. E foi assim que aquela canção, enquanto era esquecida no mundo real, veio em silêncio ao nosso refúgio e aqui adormeceu. E então, foi depois de muito, muito tempo. Marta, já adulta, abriu, depois de tanto tempo, aquela gaveta pesada. Tirou de um canto o velho aparelho e limpou com cuidado a poeira acumulada. Ao ligar o fio na tomada, o toque frio do metal roçou gelado a ponta dos seus dedos. Do fundo daquela caixa, ergueu uma fita cassete de etiqueta completamente desbotada. No instante em que os dedos de Marta tocaram a fita, a cassete sobre a prateleira do refúgio também despertou, bem quietinha, do seu sono. Eram mãos que separavam coisas para descartar, mas por algum motivo, só aquela fita ela não queria largar. Com o dedo pousado sobre o botão de play, Marta deteve-se um momento, num silêncio sereno. Decidiu ouvir, só uma vez. Ao apertar com firmeza o botão pesado, veio primeiro, distante, o ruído da máquina girando em vazio. Logo, brotou aquela voz que havia esquecido. Marta reconheceu logo ao primeiro som. Aquela melodia que meninava todas as noites. Achava que tinha esquecido por completo, mas o corpo lembrou primeiro o ritmo daquela noite.
Em sua memória, a paisagem da cozinha torna a viver. Vê o canto ao lado da pia, de onde o vapor subia suave. E ali ao lado, desenha-se, vaga, a distância morna da avó que lhe alisava os cabelos. Só então uma lembrança da infância se encaixou, devagarinho. A resposta que a avó, com um sorriso doce, deu à netinha que, bem pequena, insistia em saber qual era a letra. Essa melodia eu também aprendi ouvindo a minha mãe cantarolar na cozinha. Letra nunca houve, nem uma vez. Por não ter sido preenchida com palavra nenhuma, aquela canção pôde não secar, mesmo em meio ao tempo e ao esquecimento. Apenas o som, que não se pode nomear, chegou até aqui. Tal qual a mão da avó, alisando as costas de quem adormecia. A figura da avó se foi, mas aquela melodia, sem que se notasse, já se acomodara inteira dentro da respiração serena de Marta. A voz que a máquina esquecera por tanto tempo, a respiração dela guardava, lá no fundo. Ainda hoje, quando chega uma noite alta, em que o sono não vem fácil, Marta fecha os olhos e, juntando de leve o fim do fôlego, começa a cantarolar. Já não precisa tirar a velha cassete e apertar o play, pois aquela canção já se aninhou, aconchegante, num cantinho da sua respiração. A cozinha quente da avó, o som da tábua daquele tempo, tudo se distanciou, mas os compassos constantes daquela melodia ainda a abraçam, em paz, à entrada da noite. Bem devagar, como a sensação macia das costas da mão da avó que ajeitava o cobertor, lá naquele tempo. Pronto. Agora descansa bem, também você, aí na prateleira, pois a canção que dormia dentro de você já está, lá fora, ninando outra vez alguém. Veja, na prateleira do refúgio, mais um candeeiro suave se acendeu. O refúgio das coisas perdidas vai até aqui, por esta noite. Que você feche os olhos em paz, durma profundamente.